Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E já queria pedir pro pessoal que tá assistindo aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para estar aí podendo acompanhar nosso trabalho ali, né? É muito importante isso. Com certeza. E hoje o nosso convidado é o Fernando Lopes. Ele que é fundador da Best Smart Train. Boa noite, Fernando. Boa noite, senhores. Então, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, sinceramente, falando. Muito feliz. Eu já vi as grandes figuras que vocês já convidaram, já passaram por aqui. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Poder contar um pouquinho da minha história. Partilhar um pouco daquilo que eu faço. Então, para mim é um dia muito... No dia do empreendedorismo, hoje que está sendo gravado. Com certeza. Do dia do empreendedor. Então, eu estou bem contente. E obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui. A gente quer, agradece. Com certeza, né? E tá cedendo teu tempo aqui para vir estar batendo um papo com a gente aí, né? E conta um pouco pra gente quem é o Fernando. Bom, essa pergunta é sempre interessante, né? Às vezes é muito difícil a gente falar da gente mesmo. Eu, Fernando, costumo dizer, a primeira coisa que me vem na cabeça agora, quando alguém pergunta, nos últimos 5 anos, o Fernando hoje é o pai do Benjamin. Eu sou pai. Então, depois que ele nasceu, sempre que alguém me pergunta quem que é o Fernando, quando eu penso nessa pergunta, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Minha missão e aquilo que eu mais gosto de ser hoje é o pai do Benjamin. Meu nome é Fernando Lopes, eu tenho 40 anos, sou natural de São Paulo, mas eu me considero ibiramense, com muito orgulho. Morei muitos anos como eu costumo dizer aqui, no Principado de Dalbergia. Então, nesse momento eu costumo dizer que eu sou o pai do Benjamin, mas eu estou empreendedor também. E eu trabalho hoje basicamente em 2 frentes. Eu tenho uma empresa que chama Best, a Best Smart Training, que depois eu vou contar um pouquinho dessa parte aí. E a Best hoje presta vários serviços, principalmente de consultoria comercial, e também tem um serviço de experiência de missão internacional. Então hoje eu faço isso. Sou casado com a Manu, minha esposa. Hoje já fazem mais ou menos 2 anos e meio que nós estamos morando em Getúlio. Tivemos um tempo fora daqui. Eu morei 10 anos em Lisboa. Depois voltei para cá, morei um tempo em Balneário. E voltei para Lisboa. Estamos aqui. Então eu costumo dizer que eu, nesse momento, estou nesse estado. A mala está sempre pronta. Eu costumo brincar um pouco isso. Nesse momento estou aqui. Mas sou um pouco bicho do mundo. E é isso aí. É massa. E conta um pouco pra gente como é que tu começou na parte comercial. Tu trabalhou fora ou tu trabalhou já desde o começo, empreendeu? Como é que foi isso aí desde o início aí? Já tem uma longa... Bom, então vamos lá. Eu vou começar a contextualizar um pouco. Como eu costumo dizer que tudo na vida tem um contexto, né? Então é importante pra gente saber entender esse contexto. Então, como eu já falei, cresci aqui em Ibirama. O primeiro contato que eu tive assim, com o trabalho, eu acho que eu tinha uns 13 ou 14 anos. Um amigo da família tinha um negócio que era uma lanchonete aqui no antigo supermercado Bart. Tinha uma lanchonetezinha aqui em Getúlio até. E era um amigo nosso, ele abriu um bar ali. E eu, no final de semana, fazia umas horinhas ali só na época eu estava na escola ainda. Então ali que foi a primeira vez que eu tive um contato assim direto, tá trabalhando, não era nada, carteira assinada, nada disso, era só era uma experiência laboral de final de semana. Meus pais tinham liberado, tal, tinha hora era sábado, final da tarde, noite e domingo, assim, era uma coisa bem... Quantos anos foi? Eu acho que eu tinha 13, pelo que eu me lembro, 13 ou 14 anos, mais ou menos. Hoje já seria crime, né? Assim, não foi muito tempo, mas eu me lembro que foi a primeira experiência. Meu pai é professor de educação física, muita gente me conhece aqui. Eu sou filho do professor Denis Lopes, ele foi diretor muitos anos aqui no Valmor Ribeiro em Dalbergia, ele trabalhou muitos anos também
com a parte de lazer e esportes da Hering, da CME de Ibirama, sempre foi envolvido com esporte. Sim. E minha mãe, a dona Conceição, também no INSS, trabalhava com aposentadorias, aquelas coisas todas. E desde muito cedo, meus pais sempre priorizaram muito a nossa educação. A gente sempre morou de aluguel, nunca faltou nada, muito pelo contrário, sempre uma vida muito boa. Mas meu pai, carro velho, aluguel, mais os 3. Tem mais 2 irmãos também. Mas a gente sempre estudou, meus pais conseguiram proporcionar pra gente estudar no Amônia e tal, estudar no... Sim. Sempre que dava a gente viajava muito desde criança, então ia pra visitar minha família toda em São Paulo. Então meus pais sempre investiram muito nisso, né? No conhecimento, nas experiências e... Menos bens materiais e mais Isso, experiência tanto- e Conhecimento, né? Meus pais só foram adquirir a primeira e única casa própria deles depois de aposentados, há poucos anos atrás. E a história deles é fantástica, assim. Eu tenho muito orgulho, óbvio, né, como filho. Mas porque eles sempre priorizaram dar todo o suporte, tudo pra gente. E hoje os 3 estão aí no mundo, né? Sim. Enfim, aí depois eu sempre sempre pratiquei esporte, até a nível competitivo. E pela referência do meu pai também, ali, tá com ele nos finais de semana e tal. Então a educação física também me tocou. Na época da faculdade, vestibular, eu tinha uma dúvida ali entre fisioterapia e educação física. Eu tinha ali algumas, mas fui para educação física. Então fui estudar na FURB. Aí logo nos primeiros semestres consegui... era o sonho naquela época trabalhar entre vários lugares, mas um dos lugares era o SESI, em Blumenau, que fica indo para Gaspar, lá tem um complexo enorme. Então eu consegui uma vaga de estágio lá. Poucos meses depois, eu estava trabalhando numa academia também, na época chamava Imperium Center, que são 2 referências lá de Blumenau, depois mudou de nome e tal. E já nessa época, respondendo um pouco indo de encontro à pergunta do trabalho, empreendedorismo e tal, mas por onde eu passei, eu sempre fui muito inconformado, assim, eu sempre queria mudar um pouco as coisas, então eu sempre queria melhorar, já desde muito novo, eu trabalhava na academia, era estagiário, mas eu já queria implementar alguma coisa diferente. Não, vamos fazer isso aqui, eu aprendi uma coisa na faculdade, já queria... No SESI a mesma coisa, eu trabalhei muito tempo com ginástica laboral e eu comecei como professor de natação para criança, depois fui para a academia do SESI, depois ginástica laboral, mas eu sempre tinha eu era um inconformado, sempre fui assim, queria alguma coisa diferente, vamos tentar melhorar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Então ali começou meio que, eu comecei a sentir um pouco dessa coisa do empreendedorismo, né? Que é tentar fazer alguma coisa diferente, pensar em algo meu e tal. E aí logo depois da faculdade, na sequência, surgiu uma pós-graduação na UDESC, em Florianópolis. Eu morava em Blumenau na época. E uns amigos meus, a gente já era aquela coisa, saiu da faculdade, vai fazer uma pós e tal. Daí eu acabei encarando, vamos fazer então. Daí eu acabei fazendo uma pós-graduação na UDESC, em Floripa. E no finalzinho da pós, um dos professores tinha tido uma experiência internacional. A pós era de quê? Era em treinamento desportivo e personal training. Então, na época, era uma pós muito bacana. Né? Sim. Até hoje Sim. mas... Mas na época, novidade, né? Novidade. Então, estamos falando de 2002, eu entrei na faculdade em 99. Pô, tá louco. e já emendei logo na sequência. E um dia, numa aula, o professor falou de Portugal e de experiência fora e tal. E a minha mãe, ela é portuguesa. Minha mãe nasceu em Portugal, ela veio criança pro Brasil. Meu avô é daquela época que muitos portugueses entravam às vezes num navio e vamos, família, né? Então minha mãe veio pra cá, meu avô veio primeiro, depois veio minha avó, na época 3 filhos. Minha mãe, minha tia e meu tio, depois outros 2 tios meus acabaram nascendo aqui no Brasil. Mas a família, pelo fato de minha mãe ser portuguesa, eu sabia que eu tinha a possibilidade da cidadania portuguesa. Sim. Então, para imigrar é uma coisa que facilita. Só que a gente tá falando em 2002 e tal.
naquela época não tinha, mal e mal tinha Google, meu smartphone não existia, então Sim. a informação que a gente tinha não era tanta, né? Bem mais escassa, né? E eu botei aquilo na cabeça. Eu sempre fui assim, meio que eu já tinha uma vida pra idade bem encaminhada, por assim dizer. Eu trabalhava num emprego muito bom pro contexto da época ali, Sim. formado, já acabando a pós-graduação, trabalhando numa empresa que era o SESI, que até hoje é uma baita empresa, né? Pra área e tal. Só que do nada me deu uma coisa assim, cara, eu quero... Era muito novo, quero conhecer esse mundão aí. E aí, na época, vendi o que eu tinha, que deu 500 euros na época. Era tudo que deu pra juntar. Minha mãe me ajudou na passagem. Eu nunca paguei ela até hoje, tô devendo a passagem pra ela. E fui pra Portugal. Praticamente sem conhecer ninguém, nada, pouquíssima informação. Queria ir, botei na cabeça, queria ir e fui. E aí, chegando lá em 2004, aí começou a minha vida mais séria lá. E tive a sorte de entrar para uma rede. Na época, era o lugar mais concorrido para se trabalhar, uma rede inglesa de academias, chamada Homes Place. Ela existe até hoje, essa rede. Só que lá, só para vocês terem uma ideia do tamanho, é uma unidade dessa academia, só uma unidade, essa que eu trabalhei. Tinha, na época, inscritos 7 mil clientes. Poxa. Uma unidade, eram 9. Hoje são 21 ou 22 unidades no país. O prédio era de 5 andares. Então era uma coisa gigantesca. É ainda gigantesco. Aham. No centro de Lisboa e tal. 50 personal trainers, mais toda a equipe de professores, aula de grupo e tal. Naquele conceito que hoje é muito comum. Spa, tudo hoje Sim. é normal. A gente vai numa academia, esse padrão. Mas naquela época era uma coisa muito diferente. Uhum. Então era de alto padrão e tal. E essa academia, essa experiência mudou completamente a minha vida e principalmente a minha vida profissional. Então ali foi uma virada de chave gigante. Porque como é de característica do europeu e os ingleses ainda mais, eles são muito metódicos, há muitos processos, muitos procedimentos e tal. Então eu cheguei lá e entrei numa empresa que era extremamente organizada e onde tudo naquela época funcionava como um relógio. Uhum. E isso fez com que eu adquirisse ali algumas... Para vocês terem uma ideia, hoje o que a gente fala em formação ligada... Tá muito na moda nos últimos bons anos, coach e tal, programação neurolinguística, essas coisas todas. Em 2004, que eu me lembro que no Brasil era uma coisa muito distante. Não. Era só Sim, mega sim. empresário, top, tu não tinha... Não era tão falado, tão comentado ainda Não não. tinha. E aí eu chego lá, essa empresa, só pra vocês terem uma ideia, era assim... Eu já era formado e pós-graduado, já tinha experiência como personal em Blumenau. Aham. Quando eu cheguei lá, o meu currículo era... O currículo, né? Isso não quer dizer que o cara é bom, mas o currículo era muito bom, porque em Portugal não tinha... O fitness não era tão organizado. Hoje é extremamente profissional e tal, mas na época era se tu entende disso, tu comprova... Era mais ou menos assim, os cursos eram mais... Sim. Enfim, só que o enquadramento, a metodologia de enquadramento deles demorava 2 meses e meio. Então eu tinha que ficar 2 meses e meio fazendo as formações e os treinamentos internos para eu poder interagir com o sócio. Uhum. Então eu fiquei durante um tempo onde a gente fazia o shadow, que é a sombra, né? Uhum. Um profissional que já trabalhava na casa, tinha uma roupa diferente, que vestia de preto, e nós nos vestíamos de vermelho, uma camiseta vermelha. Então eu podia acompanhar ele, mas eu não podia interagir com o sócio ainda antes de passar pelo processo todo. É uma coisa que... O sócio, no caso... O cliente, o cliente, né? né? o cliente. Lá, Poxa, a a gente- experiência... Que então massa. era muito... Então qual que Só era... um na frente e o resto atrás. Tu fazia... Era 1 a 1, só que eu tinha um tutor na época. Aham. Só que o meu currículo, a minha experiência, às vezes era muito maior. E eu não me conformava com isso. Uhum. Falava, mas como assim, pô? Burocrático, né? Sendo que... Burocrático. Só que depois eu fui entendendo a maneira deles pensarem e para aquele contexto, fazia sentido. Então,
Como é que eles pensavam ali o negócio? A parte técnica, eu Sabia. eu trabalho depois. Eu preciso ensinar para esse cara outras coisas. As regras da casa. Da vamos dizer. casa, de ter uma carteira de cliente, como é que ele vai gerir a carteira de cliente, como é que ele vai... Então ali eu comecei, opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Então eu não me conformava que existiam alguns serviços lá, eu saí daqui com aquela coisa, como a gente costuma dizer, muito by the book, né? O cara lê o livro ali, sabe tudo, só que a vida real, entre aspas, é outra coisa. Sim. Muita teoria e pouca prática, né? Isso, e eles lá eram geniais na parte do negócio. Na gestão do negócio. Então eles incentivavam cada personal trainer lá, era um empreendedor dentro da empresa. Então era muito interessante. E aquilo ali começou a me chamar muito a atenção. Falei, caramba, isso aqui é muito diferente. Na época, era uma outra época também, não tinha... Sempre teve brasileiro entre Portugal e Brasil, português aqui, brasileiro lá, sempre. Só que quando eu fui pra lá, não tinha tanto brasileiro. Tanto que na rede toda só tinha 2 personal trainers na época. E naquela unidade só tinha eu de brasileiro. Durante um tempo. Depois, enfim. Então eu fui muito bem acolhido, tratado e tal. Só que juntando um pouco a característica daqui com a de lá, eu acabei consegui ter sucesso também, como meus colegas lá também tinham e tal. Só que essa metodologia deles é que era uma coisa muito disruptiva para a época. Tem coisas que hoje não se fazem mais, mas durante aquele período, naquele momento, foi muito interessante. Por exemplo, não podia usar meia abaixo do tornozelo. Por quê? Porque o cliente tem que ver que tu tá de meia, porque a meia é o sinal de higiene. Não podia ter tatuagem à mostra, uma coisa que eu nem concordo, mas naquela época, para aquele tipo de cliente, era uma coisa meio engessada. Claro que, não vou dizer que eu concordava com tudo 100%, mas eu cheguei lá, eu precisava trabalhar urgente, eu não conhecia Só que nada. for analisar pela época, aqui no Brasil também sempre foi um Sim, negócio tem meio pouco, que, né? mas era assim muito, então a barba tinha que ser feita. Feita a ponto assim, a nossa chefe chegava com a folha 4, passava aqui, ó, se fizesse o barulhinho do... Sabe aquele... Ela falava, olha, eu vou ficar aqui 5 minutos no teu lugar aqui na sala, vai lá fazer a barba. Era assim. Caramba. Então assim, Poxa, era muito diferente, era muito disruptivo e no nosso treinamento era 100% para venda. Eu não era funcionário, a gente era prestador de serviço, a gente era obrigado a abrir num formato burocrático lá que é para ser prestador. Então eu tinha que ter um enquadramento burocrático lá que chama Recibos Verdes lá em Portugal. E eu prestava serviço. E essa empresa ela me dava toda a formação e a base de dados para eu angariar clientes. E ela me dava oportunidades para o cliente sentar na minha frente e só que ela me preparava para isso. Sim. Só que essa preparação era extremamente... Que era a venda, né? Nos pacotes de treino personalizado. Era extremamente disruptivo para a época. Era muito diferente. Não existia nada... Eu partilhava com meus amigos aqui do Brasil. Hoje em dia, obviamente que a informação tá aí, essas coisas. O Brasil tem caras tão bons ou melhores. Mas naquela época, aquele modelo era muito diferente. Muito. Então era... A parte técnica era deixada um pouco de lado, que era uma coisa que eu me chocava, eu não concordava tanto. sim. Só que aquilo era uma empresa de vender horas e sessões de treino personalizado. Ponto. Se tu era bom profissional na parte técnica ou mal, não importava tanto. Essa era a parte que eu não concordava. É óbvio que quando tu juntava o mega vendedor com o cara bom tecnicamente, esse cara explodia. Sim. Sim. Mas eles não davam tanta bola. Eles davam mais bola se tu era mau vendedor, muito bom tecnicamente, do que o contrário. Então isso foi chacoalhando aqui dentro a cabeça. Mas foi uma experiência incrível, assim. Então, programação neurolinguística, todas essas técnicas de coach e tal, que hoje em dia é moda e que se usa muito aqui e tal. Pô, eu tive contato com isso em 2004 lá. E eu até na hora falei, caramba, mas esse tipo de conteúdo aqui, numa época que, né? Então, para vocês verem como é que era a filosofia deles. Não, vamos dar todas as ferramentas para esse cara, depois eu faço ele ficar bom tecnicamente. Mas eu preciso que ele saiba interagir
e que ele mantém esse cliente pagando a mensalidade e pagando os treinos. Se ele é bom ou não, não importa. Eu vou fazer ele ficar bom, porque depois o nível de formação interna era muito bom também. Aham. Só que a parte técnica eu vou ajustando. Entendeu? A lógica era essa. Não importa no momento, né? Isso. Naquele momento. Naquele momento não importa. O que importa é se eu conseguir interagir com o cliente, fazer ele deixar o dinheiro dele aqui, é o que me importa. E isso tudo foi dando aquele chacoalhão, né? O menino saído daqui, Blumenau e tal, e uma maneira de ver o fitness de um jeito, né? Chega lá, leva essa porrada. É? E aí o que começou a acontecer? Eu, aos poucos, eu vinha de férias pra cá e partilhava uma informação com um amigo meu, que era dono de academia aqui e tal. E aí começou a surgir um pouco dessa que hoje é a ABS, né? Que é esse intercâmbio. Mas em 2006, eu cheguei lá em 2004, em 2006, 2 amigos meus portugueses, numa conversa totalmente informal, um deles, que é o Pedro, provavelmente ele vai ver o podcast aqui depois, abraço Pedro, ele chegou com um contato e falou, cara, eu tenho um cliente meu, tem uma academia dentro da empresa, mas eu não sei o que fazer e tal, ele tem uns funcionários. Eu falei, cara, vende uma ginástica laboral lá pra ele e tal. Ele, pô, ginástica laboral, o que é isso? Que eu tinha trabalhado muitos anos aqui com ginástica laboral, ginástica laboral tem mais de 30 anos aqui no Brasil, enfim, que é para prevenir as lesões no local de trabalho e tal. E em Portugal não tinha, na época, tinha muito pouco, era um médico, outro fisioterapia, outra que tinha, mas não existia uma empresa que prestava o serviço de ginástica laboral, como existem várias aqui, já existiam. Sim. Daí ele falou, cara, me fala um pouco mais disso e tal. Daí um dia eles foram jantar lá em casa e tal, cara, vamos montar uma empresa? Eu falei, não tem dinheiro. Daí ele disse, não, a gente bota o dinheiro na frente, mas tu sabe como é que funciona, vamos montar com o João. Eu, Pedro e o João. E aí, na época, em 2006, aí foi a minha primeira história de empreendedorismo realmente. Que daí nós montamos a empresa, que existe até hoje, que é a Healthy Generation, se vocês podem pesquisar depois. Hoje o João acabou comprando, nós compramos a parte do Pedro, ele saiu, se eu não me engano, em 2009. Depois, em 2015, eu vendi minha parte pro João. Hoje o João, que é um dos fundadores... Isso aí tu tinha o quê? 25 anos na época? Quando eu cheguei em 2004, 23. Aí, depois, em 2015, quando eu vendi, já não faz tanto tempo, já tinha meus 30 e... Mas é bem novo, né? For analisar, né? Empreendeu cedo, né? E aí lá, mas assim, aí que tá. Daí começa aquelas coisas... O ambiente lá em Portugal também é favorável para o empreendedorismo. Sim. Apesar do Brasil ser mais dinâmico, arrojado, assim, aqui as pessoas... Parece que se o cara bota um empenho e tal, rola mais dinheiro, um pouco mais... Só que lá na época a gente abriu a empresa num programa que chama Empresa na Hora. Na hora, literalmente na hora. Tu chega lá e monta a empresa na hora. Entendeu? A burocracia... Sim. Hoje essa empresa na hora já evoluiu, tu faz pela internet. Boa. Entendeu? Na hora mesmo. Então tem algumas coisas que acabaram facilitando. Enfim, daí lá foi a primeira experiência que eu tive com empreendedorismo. De fato, fui sócio de uma empresa lá em Portugal. Aí, enfim, continuando a história que é longa. Tive passagens muito interessantes lá nessa academia, como experiências lá no início foram muito muito bacanas, assim, coisas... Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado, na verdade. Eu tive sorte de estar na hora certa, no lugar certo. Sim. Eu não passei perrengues que o imigrante às vezes vai... O cara não tem documentação e passa muito mais dificuldade. Eu não tive, pelo fato de ter a cidadania portuguesa também. Então eu tive a vida um pouco facilitada, né? Lá, então, chegava lá, eu era um cidadão, sou ainda, né? Um cidadão português, então era mais fácil arranjar emprego e tal. Mas meu primeiro emprego lá foi numa loja que vendia... Eles tinham um segmento de roupa mais social e tal, e tinha um segmento funny. Umas roupas mais divertidas, que brilhavam no escuro e tal. Que era um aquáriozinho assim no shopping. E eu nunca me esqueço que... Quando eu cheguei, o que eu fiz?
eu eu tinha pouco dinheiro, né? Eu precisava fazer o dinheiro render e arranjar emprego pra ontem, né? A vida de imigrante é assim, o cara chega lá, faz qualquer coisa e pouco dinheiro. Então eu fui na lista telefônica, que ainda existia nas cabines telefônicas, e fui lá e marquei o nome de todas as academias. Na época, em 2004, tinha 65 academias em Lisboa, na Grande Lisboa. Então estamos falando de uma cidade que tem mais ou menos 600, 700 mil habitantes, mas a Grande Lisboa passa de um milhão. Mas, enfim, o centro, a parte mais central de Lisboa... O que eu fiz? Né? Não é uma cidade... É uma cidade que às vezes o pessoal acha que é maior, mas não é uma cidade... Mas tinha pouca academia, né? Pô, pouca academia na época. 60 só pra... Né? Pouca academia. Hoje tem bem mais. Só que o que eu fiz? Eu separei, fui no mapa e fui marcando as ruas. Tinha tempo, né? O cara... Então eu marcava... Daí eu dividi o mapa em 6 blocos, assim. O mapa da cidade. E fui botando as academias... que era mais ou menos, claro que o centro concentrava mais. Então, cada dia eu saía a pé e ia para uma região de Lisboa a pé. Mas o dia inteiro, porque é longe, né, cara? Sim. Imagina, tu... Então, eu distribuí 40 e poucos currículos. Eu fui lá imprimir, ninguém me chamava, cara. Eu pensei, porra, não é possível, cara, meu currículo bom e como é que... E aí começou a bater o desespero. De vez em quando ia comer, e shopping era barato para comer, né? Praça de alimentação. Daí eu vi aquelas plaquinhas, precisa-se de empregado nas lojas. Só que, eu nunca tinha trabalhado com... Daí eu deixei um currículo numa loja, o cara falou, gostei do teu currículo, só que, tu não tem experiência em venda, não, né? Tu é totalmente da área de educação física e tal, tem que ir pra academia. Eu falei, cara, é que eu já fui em todas as academias quase da cidade e não... Fui numa lan house na época e mudei o currículo, botei lá, vendedor, loja em Blumenau. Até não é uma coisa, né, que não façam isso em casa, mas enfim. Mas eu precisava, porque os caras me davam esse feedback, cara, isso é educação física, nunca vendeu, pá. Eu mudei, botei lá umas 3, 4 lojas, falei, o cara nunca vai ligar pro Brasil pra perguntar, Fernando trabalhou aí, não. Enfim, no primeiro que eu deixei, cara, me chamaram. Daí eu fui trabalhar nessa loja. E na época tinha uma menina de Birama que já morava em Portugal há bastante tempo, também da área. Daí eu encontrei com ela lá e tal. Ela falou, tenta entrar no Homes Place, que essa é a melhor rede, é o lugar mais bacana, vai ser a melhor experiência profissional e tal. Cara, e um dia do nada, por isso que tem umas coisas que não tem explicação, né, cara? Eu tava procurando o metrô lá pra voltar já pra pensão que eu ficava. E aí... vi uns bombeiros e um incêndio, cara. Então eu pensei, bem turistão, né? Vou lá ver o que tá acontecendo, aquela coisa, cara. Curioso, Era né? muito bom, é muito bom andar em Lisboa, né? A cidade é lindíssima e tal. Daí eu fui, incêndio lá numa sacada, mas nada grave, mas bem... Até tirei uma foto, tem essa foto até hoje, assim, do nada, assim, uma foto aleatória total, assim, um rolinho ainda na máquina. Beleza. Quando eu tô indo pro metrô, passo na frente, eu vejo Homes Place, cara. Eu pensei, será que era esse nome que ela falou? Não lembrava direito, assim, do... Quando eu entrei, cara, eu achei que ia entrar no lugar errado. Todos os funcionários de terno, gravata, carpete no chão. Na época não era muito comum tu ver... Era o LCD, até nem era não era o plasma, não sei qual foi o primeiro, não lembro. Mas eram as televisões mais... LCD. Veio. A primeira ali. Várias, não era comum tu ver isso, Daí eu entrei e todo mundo chegando terno e gravata, os clientes, né? Eu pensei, cara, não deve ser uma academia, deve ser outra coisa. Aí bati assim, era grande, né? Comecei a voltar, cara. Eu pensei, não é. Quando eu tô saindo, eu vejo um cara descendo a escadinha assim do lado, com um uniformezinho, escrito uma prancheta, uma toalhinha na mão. Eu falei, bermuda e tal. Olhei pra trás, personal trainer. Falei, tô no lugar certo. Aí cheguei, esse cara é meu amigo até hoje, e graças a ele, né, ele nem sabia, mas se eu não vejo ele ali, eu ia sair. E aí deixei o currículo, daí o cara já me chamou na hora e falou, vem pra uma entrevista e tal, daí eu fui e aí deu certo, eu acabei entrando pra essa... Mas qual é a pegada de ter gente de terno, assim? Cara, essa academia era muito formal, então assim, era um lugar que treinava o primeiro-ministro, treinava esposas dos jogadores de futebol do Benfica e do Sport. Então era um lugar de altíssima... Era um lugar elitizado. E eu entrei ali... O primeiro andar, no caso, os
Funcionários de terno, daí em cima A essa recep- academia. Não, era o contrário. Em cima era a piscina e o bar. Só tinha 2 andares pra cima e pra baixo 3, assim, pra cave mesmo. A academia era no último andar lá embaixo. Era uma coisa meio ruim que tu não tinha luz do dia e tal. Sério? Mas tu ia descendo assim, ia descendo. Só Porra. Porra. Só que esse lugar onde a academia tá localizada é um centro empresarial. Muita empresa, muita. E lá, só pra vocês terem uma ideia, a parte mais importante de um projeto de uma academia lá, que lá eles chamam de ginásio, uma das partes mais importantes é o vestiário, que eles chamam lá de balneários. Cara, os vestiários são maiores às vezes do que... Não, muitas vezes maiores do que a própria sala de exercício em alguns casos. Porque lá o cara vai, aluga o armário, toma banho. A gente tá mais acostumado aqui, vai treinar, vai tomar banho em casa, né? Uhum. Tem Sim. lá, e aqui às vezes a gente vai em umas academias top que o vestiário é ridículo, né? De pequeno. Tem bastante filme americano isso ali, né? É, Cara, tem É. esse esquema aí, cara. Meu, vários chuveiros, aquela coisa toda. E olha só como é que... Naquela época tu tinha no banheiro masculino, que não era comum, mas creme... Eles davam creme corporal patrocinado lá. Creme pro corpo, creme pro rosto. Tu tinha um negócio de engraxar o teu sapato. Porra. Tu tinha um leque assim era altíssimo padrão, muito top mesmo. Mas eu entrei ali meio que por sorte, sabe? Por isso que eu digo que tem coisas que não se explicam. Eu nem era pra passar Sim. naquela rua. Passei na hora do incêndio lá, deixei o currículo, deu certo. E aí eu acabei ficando lá. E essa empresa mudou completamente. Depois teve algumas passagens engraçadas. Todo mundo conhece o deputado Alexandre Frota, né? Sim. Não sei se vocês sabem, mas ele participou de uma edição do que equivale à Fazenda aqui no Brasil. Lá chamava Quinta das Celebridades. A Quinta lá é como se fosse um sítio, né? Aham. Chamam de Quinta. Então era um lugar tipo a Fazenda aqui da Record, o programa, o reality Sim. show. Ele E foi ele lá? foi convidado para participar, só que na época ele era Alexandre Frota, ator pornô. Era Na época do Daí, só ouro, que, né? cara, ele fez muito sucesso. Ele chegou na final. Eu fui um dos finalistas, ficou entre os 3, ou até ficou em segundo, não lembro. O cara fez muito sucesso. E quando ele saiu do programa, a academia que eu trabalhava patrocinava os caras. E aí ele caiu lá Então chegou lá e ele falou, pô, eu quero treinar personal tal, não sei o quê. Tem algum brasileiro aí? E na época só tinha eu. Daí os caras me chamaram, o cara Olha. tem... Ah, que massa. Treinador do... É. Esse aqui treinou o Frota, né? É verdade, cara. Foi por pouco tempo, porque ele depois começou a ser muito requisitado, então foram poucos dias que ele frequentou lá. Mas, cara, foi uma experiência engraçada, né? Pô, que massa, né? Foi massa. Ele era um cara gigante, o cara adorava treino, não sei se ele ainda treina hoje. Ah, bicho, é Mas doido. ele, porra... Enfim, aí tem algumas histórias assim que a gente ia precisar de uns 3 dias aqui, mais experiências engraçadas assim lá. E aí depois as coisas foram indo e cada vez que eu vinha pra cá de férias, conversa com um amigo, vai com outro e tal, até que um dia em 2008, um amigo meu veio pra cá de férias junto, o Pedro, que era meu sócio e tal. Daí meu pai ainda trabalhava no Valmor Ribeiro e falou assim, pô, vamos... E se o Pedro fosse lá falar no intervalo à noite, pro segundo grau, falar de história? Pô, português, e o Pedro, pô, manja muito, o bicho fala bem e tal. Ele conta os portugueses quando Os portugueses chegaram aqui, né? no Brasil. Mas e então, mas pegaram aí- todo para o Brasil. E aí, Poxa. e a ideia foi muito... A ideia foi boa, só que meu pai pensou, vai lá, leva ele tal dia. Pedro, vai, vou, pode. Pô, ele Só adora. avisou as crianças, ó, sem piada em português. Manuel? Mais ou menos isso. Na época, cara, acho que os caras nunca tinham visto um português na vida, assim, né? Então, cara, resumindo, e a gente chegou lá na hora do intervalo, não teve mais aula, cara. Aquilo foi um sucesso Imagina os animal. alunos emenda, né? Não, cara. Interagiram, perguntaram, foi animal. Que E o massa, bicho né? manja muito, ele também adora, né? Foi falar de uma coisa que ele gosta. Um cara muito inteligente e tal. E sabe falar, e também palestrante e tal, dá curso. E aí o bicho foi um sucesso. Ali deu aquele clique, porra. Caramba, isso pode, a gente tem que fazer mais essa troca. Uhum. Daí eu comecei a meio que
pensar Já mais ligou nisso. ali, né? Essa questão, né? Comecei a pensar mais nisso. Pô, cara, o cara... Esse choque cultural, né? É legal, né? Porque uma coisa que eu sempre, cada vez que eu tava lá, eu cansei de ligar pros meus pais, de madrugada, eu ia lá pra festa e ligava, saudade, aquela coisa e tal, porque eu sempre, cada vez que eu vivia uma coisa boa lá, eu falava, cara, não tô sozinho aqui, sem minha família, eu preciso partilhar, cadê meus irmãos, meu pai, minha mãe, eu tô ligado. Quer compartilhar a experiência, Isso, né, cara, eu falava, cara, outras pessoas também precisam viver isso. Sim. Eu ficava meio que... Caramba, isso é tão bom, como é que, né, todo mundo não tem acesso? Eu sempre fui muito disso. Então, cada vez que eu vinha pra cá, e também aqui tem muito legal aqui, eu sempre tentava, vamos lá comigo pro Brasil. Tanto que já vieram portugueses, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, 2, 3, acho que 6 ou 7 amigos meus que chegaram a vir passar férias aqui, que eu vinha, vamos pro Brasil de férias, eu vou também. Daí o cara vinha pra cá, porque também tem coisas legais para eles, né, vivenciarem aqui. E aí começou essa coisa dessa troca. Até que em 2011 mais ou menos, 2012, eu e o João, a gente conversando sobre expandir e tal. Portugal tava numa fase ruim na época, tal, recessão, teve uma crise grande na Europa. Nessa época tava até já saindo, mas a gente não sabia que tava saindo, né? Só tem toma as decisões baseadas naquele momento. Cara, vamos tentar abrir uma filial no Brasil e tal. Daí eu acabei vindo pra cá. A gente tentou, só que também num time, foi bem quando começou a estourar os problemas da Dilma, aquela coisa toda. O Brasil começou a ir aqui, Portugal. Enfim. Só que chegando aqui também, acabei reencontrando a Manu, que hoje é minha esposa. A gente já tinha se conhecido na adolescência. E aí voltamos a nos reencontrar. Daí eu comecei a querer ficar aqui também. E surgiu aqui algumas coisas de trabalho aqui, de ajudar um empreendimento que o meu primo estava trabalhando em Balneário, que é chama Speedway Music Park. Não sei se vocês conhecem ali. Ele tem uma escola de pilotagem lá. Ele estava na frente ajudando, ele era o braço direito na época do dono do parque. E surgiu uma oportunidade lá, e até de abrir um campo de paintball, que foi o meu segundo empreendimento. Uma coisa também fora da área, né? E aí eu acabei decidindo ficar aqui. Vendi em 2015 a empresa, só que sempre com aquela coisa vai para Portugal e caramba, tem que fazer esse intercâmbio. Aí em 2016 eu decidi fazer um evento aí formal. Aí fiz um plano, montei a ideia de caramba, eu vou fazer um evento, vou trazer um palestrante de fora e vou levar a galera para Portugal. Daí na época eu convidei um amigo meu que é de Blumenau, mas eu tinha levado ele para morar comigo e trabalhar na mesma empresa em Lisboa, que é o Michael. E hoje ele mora na Califórnia, já é cidadão americano, é personal trainer lá e também tem uma outra empresa lá de cuidados de cachorro e tal, essas coisas. Sim. Pet care e tal. E ele... Na época ele veio em 2016 com o Eduardo, que é um outro grande amigo meu de português, e os dois vieram para dar um curso em Blumenau. Daí nesse curso eu sorteei algumas vagas para o intercâmbio, que foi em 2017. Daí foram 8 pessoas, foi a primeira Best Week, que é como eu chamo esse serviço, que na verdade passa um pouquinho de uma semana. E aí foi a primeira turma para Lisboa viver essa experiência. Então, assim, basicamente... só personagens? Só gente Então, assim, enfim, depois eu acabei, né, constituindo a Best. Na verdade, a Best é com 2 S, que tem uma alusão a Best de melhor, mas a ideia do nome era BES, que era Brasil, Europa, e o S, que era de States, que nem se... aquela... E o ST de Smart Training. Essa era a ideia do nome, porque a ideia é ligar
a experiência é entre o Michael, que é meu parceiro, meu braço, que mora na Califórnia. Então, tanto que o símbolo da empresa é um triângulo. Califórnia, Europa, Brasil. Então, a ideia era sempre fazer esse intercâmbio de experiências entre esses três países. Então, por isso que ficou o BES, né? Que é a primeira letra de cada um, mais o ST. Por isso que o BEST é com 2 S, né? Enfim, foi um nome ali que surgiu até com a ajuda da Holiday, que é uma americana que era casada com o Michael na época e tal. E foi bem... Surgiu ali o nome, vamos fazer e tal. Esse primeiro evento foi em parceria com um amigo meu de Blumenau, que é um baita empreendedor também, da área do fitness e outras áreas, que é o Everson. E tem a Academia Evold ali na Itopavazinha. E a gente fez o evento junto. Cara, e foi um sucesso. Então a ideia era só para personal trainers ou donos de academia. Então esse primeiro... Na verdade, os primeiros foram para esse público, bem nichado. Só que a ideia do intercâmbio não é o cara ir para lá aprender só a parte técnica. Porque, cara, tecnicamente os melhores estão aqui no Brasil, cara. Isso a gente já sabe, né? Vamos dizer. Meu Deus, então... A ideia da experiência lá era mais essa parte ligada... É choque cultural também, né? Choque cultural, a parte toda do turismo e tal, mais ligada à parte do... Que eles são muito fortes lá, que a parte do... Eles também são muito bons tecnicamente, as coisas já mudaram, né? Mas a parte do business, do personal como uma empresa e como ele... Isso aí era uma novidade. A empresa lá, né? Isso era uma novidade. Toda a programação é voltada para essa... Mais para essa parte. Claro que tem a parte técnica lá também. Mas a ideia é conhecer os modelos de negócio. Então a gente vai numa academia que, por exemplo, custa 10 euros ou 15 euros a mensalidade. Tá cheio, lotado e é um case de sucesso. A gente atravessa a rua, vai para outra que custa 40 ou 50 euros a mensalidade. Também sucesso e tal. Então qual que é o segredo? E claro, pelo tempo que eu fiquei lá, pelos amigos que eu fiz, a gente vai... Não é só uma visita de entrar e tirar foto das máquinas, é conhecer a caixa preta mesmo. Eles abrem mesmo as estratégias e tal. Então isso é uma experiência muito, muito rica. Né? E aí, fazendo uma turma, outra turma, já foram três turmas já. Então já foram 22 profissionais que já, dividido em 3 vezes, que foram para lá. E aí começou a surgir uma outra demanda, que é outras áreas, né? Falando, tá, cara, mas é só para personal, e se eu quiser... Daí foi um grupo de Curitiba, que era ligado à tecnologia. Eu fiz a agenda para eles também. Já tinha feito para um grupo uma agenda para um pessoal do litoral que queria ver equipamentos turísticos e um programa mais ligado ao turismo. Então, e depois para um grupo do ramo imobiliário, que o ramo imobiliário lá estava crescendo muito. Daí começou a me dar mais aquela, pô, caramba, há uma demanda para outros nichos, né? Outros nichos. Então, hoje a BEST também já abriu o seu leque. Eu continuo, que como eu sou da área, né? Sou formado em Educação Física e tal, é a minha menina dos olhos, né? É o pessoal do fitness e tal. Mas cabe a qualquer área, né? E por causa da pandemia também, que eu basicamente quase 2 anos sem poder viajar, eu tive que também ir me adaptando e vendo outras possibilidades de acordo com a demanda que chegava. Então a BEST hoje atende não só o fitness, ainda está num processo de consolidação e tal. Eu acabei desenvolvendo uma metodologia de consultoria comercial que veio muito baseado nessa experiência do fitness e tentando encaixar em outras áreas, e deu certo, vai dando certo. Então é isso aí, um pouco um resumo aí Pois é nesse assunto que eu queria tocar. Hoje tu tá prestando serviço aqui para a CDR Ricardo, aqui de Presidente Getúlio, né? Sim. Que a gente já conversou, já trocamos orçamentos ali e tal.
E como é que é essa questão ali vai desde fazer uma placa até um intercâmbio em Lisboa? Como é que funciona? Então, O que é o teu trabalho aí dentro da empresa ali? Então, legal. Então, hoje também é uma oportunidade muito boa para finalmente eu poder explicar. Desmistificar. Porque as pessoas às vezes olham o meu perfil e falam, pô, cara, mas um monte de coisa em Portugal, intercâmbio, personal trainer e daí, pô, Outdoor. vamos fazer uma fachada gigante aí com... O que tá acontecendo, né? Então, o que acontece? A CDR, que é do meu concunhado, né? A Manu e a Gabi são irmãs. A Gabi é casada com o Nogueira. Uhum. E uma história gigante aí. E a gente também sempre conversou. O Nogueira também é um cara... os dois, né? O casal ali são dois baita empreendedores também. Enfim, com uma história bem bacana. E eles... Quando... a gente decidiu, porque eu tava com a Manu, voltando um pouquinho aí, a gente tava morando em Balneário. Daí a gente sempre com aquela coisa de voltar para Portugal. Eu sempre quis, né? Só que aí a gente acabou tendo o Benjamin, meu filhão. Quando ele fez 2 anos e meio, a gente voltou para Lisboa. A gente foi para Lisboa. Só que quando a gente planeja tudo certinho sem criança, ou até já tendo a criança, mas a gente vê um cenário, eu vivi uma coisa lá de um jeito. Quando a gente chegou lá, o país já tinha mudado também, a quantidade de imigrantes tinha aumentado muito, brasileiros, enfim, e com criança pequena não foi bem aquilo que a gente imaginava. Então a gente acabou tendo umas dificuldades lá. A Manu, eu amo Lisboa, né? Eu costumo dizer que às vezes eu me viro melhor lá do que aqui, que eu passei uma fase muito importante, né? Quando o cara deixa de ser menino e passa a ser homem, né? Dos 20 e pouco pros 30. Essa minha formação lá foi lá, né? E a Manu também adora Portugal, só que as coisas não estavam encaixando, estava difícil. Não uma questão de adaptação, é o dia a dia, a rotina mesmo, com uma criança muito pequena. Então, nessa parte ali, até foi uma falha minha de planejamento ali. Daí a gente decidiu dar um passo atrás. Não é um passo atrás, porque eu não considero um passo atrás. Uhum. Mas, vamos voltar para perto da família. A gente tava vendo nosso filho crescer e os priminhos crescendo e, pô, aí começou a pensar, cara, longe, será? E a ligação com os avós e aquela coisa toda. Daí a gente decidiu vir para perto da família. Meus pais moram em Itapema hoje. E os pais da Manu moram aqui. E nessa vinda, o meu concunhado Nogueira, falou, pô, cara, já que tá vindo, eu preciso de uma ajuda comercial e tal. Eu falei, tá, mas eu sou da área do fitness, tá? Cara, mas eu acho que ele acreditou mais em mim do que na época. Mas querendo ou não, como tu contou aqui pra gente, tu sempre foi um vendedor, né? Sem dúvida. Entendeu? Então, personal é venda pura. É isso ali. Venda pura. Daí, cara, eu acabei aceitando o desafio. Então, na época, foi muito interessante que eles me deram carta branca. Então, foi montar toda uma estratégia, fui fazer uma pequena pesquisa de mercado para entender o que era a CDR, como as pessoas viam a CDR. A CDR mudou, a gente chamava CDR Card, era uma identidade visual, a gente mudou tudo isso. Hoje é só CDR, mudou. Ah, eu não sabia. Ficou mais simples a logomarca. Então, esse processo todo teve a minha participação ali, toda a estruturação interna. Querendo ou não, como pessoal, ninguém falava CDR Card, era CDR, né? Então e aí, já, por que não simplificar, né? Isso, já ficou CDR, hoje objetivo, é CDR. Né? Hoje em dia é... Isso, então... E daí ali começou a surgir, começou a dar certo, as coisas funcionando bem. E aí começou a surgir, um amigo meu de Ibirama, que tem uma farmácia, o Eduardo, da Farmagnos Ibirama também. Comecei a dar uma ajuda para ele. Enfim, aí comecei a abrir um pouco para outras e acabei desenvolvendo, não criei nada, mas desenvolvendo segundo a minha vivência, segundo todas aquelas ferramentas que eu já participei, apliquei ou foi aplicado comigo e que deu certo. Então, acabei desenvolvendo uma metodologia para ajudar esses empreendedores, esses empresários das cidades pequenas. Então, hoje, na minha visão, existe um nicho gigante, que é o empreendedor sangue no olho que a gente tem aqui,
que é pequeno, mas tem uma fome gigante, só que às vezes não consegue, vai na base da raça e dá muita cabeçada e tal. Sim. E tá Daí, faltando alguma isso. coisa. Isso, então aí eu tenho um treinamento, por exemplo, uma das coisas que eu mais faço é um treinamento para atendimento, que é uma das coisas que eu gosto. Eu sou um apaixonado pelo comportamento humano. Eu adoro analisar comportamento, sempre gostei disso. Eu gosto do comportamento humano e suas nuances, né? Uhum. E essa experiência do atendimento, hoje, basicamente, o atendimento, se a gente for analisar, abranger um pouco mais, tá em tudo, né? O atendimento. Sim. E depois, na pira aqui na minha cabeça, quando a parte da comunicação visual com a parte do personal, para mim tem um link grande. No fundo, né, a pessoa tá lá meio que para mudar a comunicação do visual dela. Uhum. A gente fala em saúde e tal, mas, cara, no fundo a gente sabe que 90% das pessoas vão pra academia pela parte estética. Sim. Né? Então... Eu, particularmente, comecei a academia porque eu já era um cara mais fechado, né? E não tem como. Aumenta, né, a tua autoestima vai lá em cima quando tu começa a ver no espelho que tá melhor, tu começa a se comunicar melhor, sabe? E no fundo, a comunicação visual nada mais é do que tu mudar a tua estética ou ter uma estética atrativa para que o teu cliente entre, compre ou se envolva com a tua marca, né? Se interesse por ti, então, né? assim, é uma coisa que tá sendo, né? Porque eu ainda, hoje uma grande parte do meu tempo ainda tá nisso, nessa parte dessas consultorias, mas é muito interessante. E hoje a Best abriu um pouquinho, né? Então eu faço esse treinamento de atendimento, que é uma das coisas que eu acho que é importante e que falta e que é onde eu aprofundo um pouco mais. Claro que o atendimento não é aquela coisa, vá pelo lado direito, sirva assim, não, fale bom dia, não é isso. É uma coisa mais profunda do que isso, é identificar o canal de comunicação do cliente e tal, e tentar criar um ambiente favorável, é o que eu costumo dizer. Um percentual gigante da venda ou da concretização de uma venda tem a ver com o ambiente estar favorável para aquele possível comprador, né? Então, basicamente, hoje eu faço isso. Fiz um treinamento na academia do Diego Silva, que ele reformulou toda a parte e um treinamento para a equipe lá. Tive também uma experiência com a equipe do Caio César aqui do salão, do estúdio Caio César. Então, hoje, quando me perguntam, a Best hoje abrange mais essas áreas. Sim. Em abril do ano que vem, em final de abril, vai a 4ª turma do pessoal do fitness para Portugal. Já era para ter ido em abril do ano passado, e adiou para outubro. Foi adiando por causa da pandemia. Mas é um grupo que já está fechado, já está certo. É só esperar agora a data. E os projetos da Best relacionados aqui ao empreendedorismo local, que é esse treinamento, ajudar o empreendedor a entender um pouco o seu negócio e a treinar a sua equipe para atender melhor o cliente. Basicamente, o que eu faço hoje é isso. Top. É isso. É isso aí mesmo. Tá respondida a pergunta. Não, massa pra caramba. E tens Não sei se tem mais alguma coisa que tu queria comentar ainda, ou queres deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu a gente aí? Assim, falando um pouquinho o pessoal me pergunta, mas esse nicho do empreendedorismo e local que tu fala tanto e tal, o que acontece hoje, ao meu ver, não é um problema só daqui, mas isso é uma coisa, na verdade, que eu acho que é positiva à primeira vista, que é o brasileiro tem muito isso, e aqui em Santa Catarina também. O cara vai empreender, mas ele geralmente começa de trás para frente, né? Ele começa fazendo a conta lá, meu Deus, em 12 meses, 1 milhão, vamos abrir. E aí depois, mas eu preciso disso. Então, o que falta um pouquinho
essa organização e é ali que eu procuro atuar um pouco. Hoje a gente tem um comportamento bem diferente a demanda do cliente. Hoje os clientes, né, são clichês, mas o cliente procura experiência, né? Sim. Não é só a venda pela venda. Hoje o comportamento dos donos das marcas mudou. Antigamente ninguém sabia quem estava por trás de uma grande empresa. Hoje é o contrário. Hoje tu vê o dono da empresa fazendo os vídeos e a mãe, o pai, o filho. Parecendo, né? Porque as pessoas querem Tá se próximo, conectar assim. com pessoas, né? Então, basicamente, entrando um pouquinho mais fundo naquilo que eu faço, é tentar ajudar o empreendedor a entender primeiro o negócio dele. Então, tem algumas ferramentas bem simples. Cara, não é o que eu digo, não tem nada que mirabolante, o que eu criei, ou uma novidade e tal. A novidade está em voltar a fazer o feijão com arroz bem feito. Eu acho que está aí a grande... E tentar mudar um pouco a ótica que os empreendedores têm, às vezes, em relação ao funcionário e ao cliente. Eu costumo dizer que é uma coisa que me deixa pé da vida, muitas vezes a gente vê que parece dar a sensação que a loja, ou sei lá, qualquer que seja o prestador do estabelecimento, é que está fazendo um favor para o cliente. Essa sensação já aconteceu comigo várias vezes. E é o contrário, né? O cliente é que está fazendo o favor de gastar o dinheiro dele naquele lugar. Sim. E o maior ativo de uma empresa, na minha visão, né? Não sou o dono da verdade, mas o maior ativo que uma empresa tem é o seu funcionário. Antes até do que a carteira de cliente. Sim. Porque o funcionário, cara, se o funcionário não é fã do lugar que ele trabalha, não é fã do chefe dele, é uma questão de tempo, ou para ele sair, ou para ele acabar fazendo um comentário ruim, ou desanimar, né? Desanimar, e aí tu não consegue replicar a tua ideia. Pô, tu tem uma baita ideia, o serviço é bom, o produto é bom. E se ele não compra, não vai pra frente. Então, assim, eu trabalho nessas áreas, sabe? Eu não sou o cara dos números que vai pegar assim, vem cá, vê minha vida financeira aqui, minha empresa tá um gargalo aqui, onde é que tá saindo o dinheiro? Não. Claro que eu tenho bastante noção disso, né? Sim. Mas não é o meu forte. O meu forte é o comportamental. É ali que eu tento atuar. O pessoal, no caso, né? Isso, na equipe e depois, que é a parte legal do treinamento e tal, na identificação do canal de comunicação do cliente. Que isso são pequenas... Há várias ferramentas, mas várias delas são bem fáceis de aplicar e que facilitam muito, muito uma venda, né? Então, eu identificar se aquele cliente por exemplo, bem simples, se ele é um cliente visual, sinestésico ou um auditivo. Ele me dá, já na entrada dele no estabelecimento, ele já me dá algumas dicas na maneira de ele andar, de ele se comportar, que eu já sei a forma que... o que ele é. Então, eu sabendo isso, eu consigo moldar, porque eu costumo dizer, tem uma frase que nos treinamentos que eu uso que a gente sempre ouviu, trate ou atenda o outro como você gostaria de ser atendido, né? Isso, a gente sempre ouviu isso, não? Era uma regra global, né? Sim, atenda o outro como você gostaria de ser atendido, que nunca vai ter erro. E essa frase, na minha visão, ela tá errada. Na verdade, nós temos que atender. Isso, a primeira vez que eu levei esse choque foi lá em Portugal, em 2004, na formação lá para entrar na academia, que foi justamente essa pergunta que na época minha chefe me fez. Tá, mas como é que a gente atende? Como você quer atender? Atende como você gostaria de ser atendido. Né? Eu falei, é isso mesmo. Ela falou, não. Você tem que atender como o cliente gosta de ser atendido. Sim. E tá, mas como é que eu faço isso? Então tá, vem cá. Há ferramentas, há maneiras de identificar. Ah, mas se ele não fala nada? Também há. Então hoje existem muitas coisas. Existe uma coisa muito interessante que é uma metodologia chamada Corpo Explica. Que basicamente só pelo formato do corpo, claro que isso é uma coisa bem mais profunda, mas só para ter o formato do corpo é mais ou menos, são coisas um pouco subjetivas, é claro, mas é o que eu digo, é conhecimento que agrega para o cara pegar o que tem de bom.
mas o formato do corpo das pessoas, do rosto, dos olhos, do nariz, tudo tem a ver com um perfil de caráter. Então existe já esse nível de identificação de pessoas. A pessoa não falou nada, ela só tá ali parada pela foto, tu consegue tentar chegar próximo. Ah, mas como é que eu faço isso em 2, 3 segundos? A pessoa entrou na loja. É claro que é difícil. Sim. Mas se a pessoa se dedicar a ter... Porque ninguém pensa nisso. O cliente entrou na loja, o cara já chega numa abordagem padrão. Sim. Só que às vezes essa a abordagem padrão pode afastar o cliente. Eu costumo, bem básico ali, do visual sinestésico auditivo, nas academias, vocês que frequentam academia também, mas em loja, em qualquer lugar, tem a pessoa que gosta do... Não tem aquela pessoa que entra assim, parece que ela já entra aqui escondida pela parede e vai... Se ninguém falar com ela, ela tá feliz da vida. Imagina que o professor do outro lado da sala grita: "Ê, fulano, e aí, Xandê, beleza?" E o Xandê, caramba. Cara, se isso acontecer com frequência, tu não vai mais naquela academia. Só que o cara não tá fazendo por mal. Só que ele não tá nem... É o jeito dele, né? Ele não tá... Eu costumo dizer que no atendimento nós temos que ser camaleão. A gente tem que ser um camaleão. Eu identifico e me moldo pro contexto daquela selva ali, né? O sinestésico é o cara que vai na loja, ele... deixa eu sentir o toque. Ele precisa... Caramba, que tecido, né? Gostei, ficou bom e tal. O auditivo, que ele é um pouco mais cauteloso, vai querer saber as condições todas e vai querer saber se a máquina... Se for na academia, no caso, não... Mas essa máquina não vai quebrar minha perna se eu fizer, sabe? É o cara que tá mais atento às informações e tal. Enfim... São pequenas coisas, mesmo que depois que o cliente já está no espaço, tu tem um atendimento de caras, né? Que é mais difícil, mas depois que o cara é frequente, no caso de uma academia, ele passa a ser mais fácil ainda eu identificar e moldar. Né? Mas numa loja de roupa, num atendimento rápido de balcão, também dá para fazer isso. Pelo tom de voz, a postura, muitas vezes... Uma pessoa mais... tem os ombros para frente, ela geralmente tende a ser um pouco mais tímida, ela não é... Ou às vezes ela não... Nem é... Né, ela é mais introspectiva e tal. Então, tu tem algumas características que as pessoas não olham e padronizam. Quando tu padroniza, tu não personaliza, né? Tu diminui as tuas chances de venda, né? E no recrutamento... que também começa por isso que eu digo, o principal ativo antes do cliente, eu preciso ter um pouco da filosofia lá do Homes Place em Portugal, né? E hoje também tem, dentro do recrutamento, aí há 2 termos bem falados hoje, que são hard skills e soft skills, né? Que são as habilidades. Antigamente, as pessoas eram contratadas pelas suas hard skills. Eu sou do tempo do... vamos fazer um estágio, tem curso de datilografia. Vocês nem passaram por isso, né? Mas quem tinha curso de datilografia, hoje em dia, se o cara tem Photoshop, não sei o que, isso é uma hard skills, é uma hard skill, uma habilidade, né? Tradução literal, difícil. E o cara era contratado por isso. Vamos botar aqui os melhores do... Só que hoje em dia... As empresas não querem mais saber disso na primeira... Ela quer saber das soft skills, que é comprometimento, se o cara é leal, honesto, tem uma energia boa, sabe, tem espírito de liderança. Pessoa, né? Exatamente. Então hoje as empresas estão mais preocupadas e estão priorizando soft skills. Por quê? Porque depois a hard skill eu ensino. Eu posso treinar ela, né? Exatamente. Eu preciso que o cara seja bom em Photoshop. Calma. Primeiro, o cara que veste a camisa é pontual, é não sei o que, é espírito de equipe, é engajado na empresa, tal. Beleza. Esse é bem mais difícil. Isso eu não tenho como treinar. Ou o cara tem ou não tem. Né? Tem a ver com caráter, tem a ver com uma série de coisas. O resto eu ensino. Então isso é uma coisa que já mudou e veio para ficar. Então hoje as pessoas, por isso que
os empreendedores... Isso é uma parte do treinamento ali que às vezes é difícil convencer, dependendo do empreendedor, o dono da empresa, que é falar, cara, não faz mal que ele... Não, mas ele domina aqui a planilha de Excel. Cara, mas ele não se dá bem com ninguém, pô. Não chega no horário, não cumpre horário. Ah, mas ele é o melhor no corte, não sei do que lá na malharia. Mas, cara, ele é o melhor no corte, só que ele... Falta 3 dias, esses 3 dias é menos não sei quanto, né? Ou fala mal da empresa. Então, assim, esse é o perfil, essa é uma preocupação atual dos empreendedores e que faz, na minha visão, faz todo sentido. Sim, com certeza. Mas que essas habilidades são mais difíceis. E o treinamento todo, basicamente, a da consultoria, passa muito por essa parte. Identificar, primeiro, qual que é o perfil da empresa, trabalhar todas aquelas questões. É o que eu costumo dizer. Os clichês, às vezes, precisam ser ditos. O feijão com arroz, às vezes, precisa ser feito. As pessoas, às vezes, acham... É muito comum. A pessoa acha que... Ah, não, isso aqui faço depois. Ou, por exemplo, missão, visão, valores, propósito. Parece que... Ah, não, isso aí, beleza. O cara faz a plaquinha, cola lá. Mas, às vezes, nem o cara... Nem ele, que é o dono da empresa, sabe. Ah, como é que é a tua missão mesmo? O cara... Ah, deixa eu ver, não. Eu pensei em 5 minutos ali. Isso, então assim, realmente se o cara não interiorizar, se não for uma coisa que tu vê que o cara vive, cara, a chance de não dar certo é verdade. É gigante. Então, a primeira parte é trabalhar esses pontos para depois tocar na equipe. Só que para eu tocar na equipe, a empresa também tem que ser clara. É muito comum o pessoal contrata e meio que... Ah, e vai fazer isso e acabou. Não há um plano de carreira. Ou, cara, tu vai chegar aqui, depois tu vai evoluir para isso. Blá, 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 blá. Isso tudo vai influenciando na motivação, no engajamento e tal. Então, trabalhar essa parte também para depois ir para a parte da identificação do canal de comunicação do cliente. Basicamente, na minha visão, é uma coisa fundamental. Fácil, só que é fácil quando tu lembra de aplicar. O problema é que é meio que tudo sai no automático, mas se tu para alguns segundos para tentar ler a pessoa, teu resultado, o ambiente para venda, né? O ambiente para interação com a marca, com seja lá o que for, favorece muito. Existem vários gráficos e, enfim, formas de venda, triângulo da venda, pirâmide da venda, e é quase que unânime. A base, ou grande parte, tem a ver com a confiança e com a empatia. Se tu não criar uma conexão, fica mais difícil alguém comprar alguma coisa de ti. Se tu tem confiança naquela pessoa e tal, a pessoa tá confortável, depois o preço acaba sendo uma parte menor. Enfim, basicamente... Acho que já resumi um pouco do... Falo muito, né? Falo muito aqui, se deixar aqui vai até amanhã, né, cara? Mas basicamente é isso. Então hoje... Deu pra dar uma resumida, né? A BES, que no fundo sou eu, né? A empresa é só minha, eu trabalho sozinho e quando preciso de ajuda, contrato as ajudas, mas basicamente é isso. Eu tenho o meu serviço de missões internacionais e intercâmbio. E tenho a parte da consultoria para o empreendedor, de treinamento para o empreendedor, para as empresas locais e menores aqui, de acordo com o contexto que elas vivem. Que é o que eu costumo dizer. Contexto é tudo. E influencia muito nas tomadas de decisão. E é isso aí. Não sei se... Não, com mais alguma... Show de bola. Eu acho que deu para deixar bem claro aí qual que é a missão, né? O propósito da BES aí, né? E o nosso amigo Fernando aí pode contar um pouco da história dele, né? A experiência no exterior. Isso é bem interessante, né? É uma realidade diferente, né? Então isso é bom, teu trabalho é legal porque tu acaba levando o pessoal pra lá e são vivências, né? Querendo compartilhar essa experiência com outras pessoas, né? Eu costumo dizer que eu gosto, eu sou um conector. Às vezes me perguntam, mas o que eu faço? Eu sou um conector, eu costumo dizer. Eu gosto de
conectar pessoas e ver essa coisa, essa mágica acontecendo, né? Sim. Uma pessoa de um lugar com outra, eu gosto disso. Network, né? Isso, network, eu acho, eu adoro isso aí. Eu É gosto. que às vezes a pessoa acha que, tipo, nossa, deve ser uma realidade totalmente diferente. Em certos pontos sim, mas às vezes desmistifica que em certos pontos pode ser muito parecido também, né? Não, e assim, é o que eu costumo dizer, às vezes uma viagem ou uma experiência fora, muitas vezes não é pro cara, eu nunca mais quero voltar pro Brasil. Não, ao contrário. É pro cara ter certeza de que o lugar que ele tá certo. E o cara valoriza, e que ele tá no né? caminho certo e que lá também é bom. E eu costumo falar isso, muita gente pergunta, mas saiu de Portugal, tá fazendo aqui, cara. Eu falei, por quê? Animal, eu sempre, desde que de 2004, quando fui embora, todo ano praticamente eu vim pra cá de férias. E foi difícil, foram raras as vezes que eu não passava aqui, pelo menos uns dias em Ibirama, Getúlio. Então, essa região aqui é fantástica, pessoas fantásticas, tem histórias, bonito. Eu costumo dizer que o triângulo, assim, se pegar de Joinville, Rio do Sul até Floripa, caramba, é um lugar muito privilegiado aqui que a gente vive aqui, né, cara? Sim. Esse litoral todo, essa parte do interior aqui e tal. Então, aqui também é um paraíso e as pessoas deveriam valorizar mais aqui. Com certeza. Claro que a experiência fora eu recomendo pra todo mundo e tal, mas às vezes a experiência fora é só pro cara valorizar ainda mais aqui. Sim. Não é pra desvalorizar, né? Então tem muita coisa boa, muita gente boa, muita história bacana. Eu trago os caras de lá pra cá, como já trouxe também, os caras chegam aqui e ficam maravilhados. Então, sabe, a gente falta valorizar mais o nosso aqui. Só que também falta o que eu digo é ali que eu tento trabalhar. Falta também entender o contexto. Então tem um trabalho que a gente... num dos clientes que a gente está fazendo, que até no cadastro do cliente, a descendência do cliente é italiano, é alemão, é não sei o que lá, sabe? Mas isso é bobeira e tal. Cara, depende que nível de relacionamento quer ter com o cliente. Sabe? Porque existe uma coisa, uma outra coisa que mudou... também aprendi lá em 2004 um termo que chama rapport, é um termo francês, rapport. Escreve rapport com 2 P's e T mudo. Que no fundo é conexão. Eu consegui entrar em rapport, que é como se fala com uma pessoa, eu consigo basicamente tirar quase tudo daquela pessoa. Sim. Então, entrar em rapport com o Xande, por exemplo, eu vou falar de fitness, de academia, e vamos fazer uma rosca aí. Tenho certeza que tu vai se identificar e vai gostar. Sim. E se eu começar a falar aqui de 6 canecos, não sei quantos cilindros Tá entendendo? Então, assim, claro, já conheço vocês e sei disso. Agora, imagina... que vocês não sabem que eu sei, vocês não me conhecem. Eu já sei, eu já estudei e preparei, eu sei. E do nada eu introduzo isso na conversa e começo a falar, cara, tu já vai ficar mais confortável comigo. Então, eu já estabeleci rapport, tu já vai, que massa, porque isso vai mexer. Existe uma outra coisa bem interessante também. O nome do cara, McLean. Não lembro do primeiro nome. McLove, né? McLean. Ele desenvolveu uma teoria do cérebro trino. Já ouviu falar nisso, não? Não. Basicamente, nós temos ele divide o cérebro humano em 3. Nós temos uma parte que é a parte do cérebro reptiliano. Sim. Que é mais os instintos, né? Isso, é o instinto Então, total. Tô ligado, sim. A parte do sistema límbico, emoções. E o neocórtex, que é o que nos difere, é o que nos diferencia dos outros animais. Né? Isso, que é onde eu tenho tudo, mas eu tenho o racional ali controlando. Então, basicamente, o reptiliano é totalmente instintivo. Uma cobra, por exemplo. Cara, tu pode fazer carinho na cobra, se ela tiver ali, ou um jacaré, ele tá com fome, ele vai te atacar 1000 vezes. Porque ele só pensa em sobrevivência. Então, é a parte reptiliano. O límbico é emoção pura. É só emoção. E também tem o reptiliano, mas é mais emoção. Então, um cachorro, por exemplo, é o melhor exemplo. O
cachorro tem essa parte do ataque, mas o cachorro é sistema límbico total. Tu não dá um chute no cachorro e assim, ele volta, tu só muda a voz, né? Tu dá uma paulada no cachorro, ele foge. Se tu fizer assim, ó, vem aqui, ele já vai, acabou de apanhar e já tá aquele, sabe? Que é a emoção pura. E o neocórtex é o que faz um pouco, não, peraí. Eu apanhei, agora não vou voltar, calma aí, sabe? É uma parte racional. E é essa parte que nos diferencia dos outros. Mas e o que tem a ver? Cara, isso é uma das partes que influencia totalmente no relacionamento e na preparação do ambiente favorável para venda ou para experiência. Se o meu cliente, se eu consigo atingir o sistema límbico do meu cliente na hora de eu entregar um serviço, um produto, seja lá o que for, cara, dificilmente esse cara não vai voltar a comprar ou não vai... Porque tu passou a parte da razão, né? Aí chegou na total, emoção... O que é o Beto Carreiro, a Disney e tal? Cara, sistema límbico puro, total, mexe com a infância, com não sei o que, criança e tal. E tudo lindo, maravilhoso, emoção. Até as coisas que são mais assustadoras é emoção, né? Agora, levando isso para as vendas, isso acontece direto. Quando tu entra numa loja, imagina que tu vai entrar num lugar, uma academia, por exemplo. Vou fazendo rapport aqui com o Xande. Mas, sei lá, que a academia tem o chão liso, na hora de descer, tô com medo de... Se eu me sentir inseguro, é o meu sistema reptiliano que não vai deixar eu ir para aquela sala ou fazer aquele exercício, sei lá, a barra guiada tá solta. Se eu ativar o reptiliano, cara, é difícil, eu já tô bloqueando a experiência. Entendeu? Sim. Aí vamos supor que identifico que vou dar uma aula de personal para ti no estúdio que tu gosta de AC/DC, sei lá. Cara, tu chegar, já tá tocando aquela música, tu já... O Xande já é mais Sandy Júnior, assim, na hora do treino. Então, que seja o Sandy Júnior. Dig, vai ver, né? Mas tá entendendo? Então, essas coisas, as pessoas são ferramentas simples, com uma eficiência animal, só que ninguém usa, ou pouca gente usa. Claro que nós temos aqui vários exemplos, inclusive alguns já vieram aqui, que usam isso com maestria, sabem, fazem isso conscientemente, e que tem sucesso. Não é à toa também que vieram aqui, porque fazem sucesso, porque eles sabem e manipulam. Quando a gente fala manipula, às vezes está ligado a uma coisa ruim, negativa. Mas manipular para o bem do cliente. Porque o cara não está mal intencionado, ele está bem intencionado. Eu quero... Ele só quer te conhecer. Entregar a melhor experiência, né? Claro, exatamente. Então, assim... Precisa conhecer. Essas ferramentas estão aí, por exemplo, perfil DISC, uma coisa que, em 2004 já era uma coisa batida lá. Claro que aqui no Brasil também, tudo que eu tô falando não é mais só de lá, mas eu nunca tinha tido contato nem na pós e tal. E lá os caras usavam isso direto. É uma ferramenta antiga, onde basicamente tu classifica todas as pessoas em 4 padrões de personalidade. O D é uma abreviação, né? O D é de diretivo, o I de interativo, o S ali, stability, que é o estável, e o C do cauteloso, ou inconformidade e tal. Basicamente todas as pessoas estão, todos nós temos um pouco de cada, mas temos um dominante. Sim. E a pessoa vai dando, durante o comportamento dela no ambiente, se for na academia, na loja, às vezes é um pouco mais rápido, né? Não dá, mas mesmo assim, se eu consigo identificar o canal de comunicação, o interativo, que sou eu, por exemplo, é o cara que fala um monte, já faz piada e quer, brinca e tal. Então, esse cara, se eu entrar nesse canal de comunicação dele, vai deixar ele confortável, o cara vai gostar e vai querer estar ali mais tempo e tal. É que nem, vamos dizer um exemplo, a vendedora de roupa, vamos dizer, né? Ela sabe o cliente, entendeu? Que tem. Chega cliente, tem uma peça, eu vi a tua cara, entendeu? Por que ela sabe que é a tua cara? Porque já conhece, já conversou com ela. Ela liga às vezes, vem aqui que chegou... Cara, isso é... E sabe que a pessoa vai gostar daquela peça. E funciona, e a pessoa fica feliz e tal. Sim. Isso é animal. Quem usa isso e faz isso, tem mais sucesso. Sim. Agora, por exemplo, quando... Uma coisa que eu não gosto,
chega numa loja de roupa, basicamente, normalmente vem... Cara, agora lembrei a minha avó morava no Brás, em São Paulo. Bem no coração daquela loucura de venda de roupa e tal, na Maria Marculina, na rua lá, esquina com outra que eu não lembro. Cara, a gente cresceu, vendeu. Eu nunca me esqueço que chegando numa loja, eu queria, só falava assim pro cara, só pensava, parece que o cara, eu queria ver uma camiseta. Cara, o cara descia 10 mil camisetas. Não, o cara não abre, tu até ficava... Porque os caras tinham esse negócio da venda lá, é um negócio muito agressivo. Só que agressivo no bom sentido, eles querem... Daí, fazendo um outro contraponto, quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar numa loja, daí eu falei pra vocês, cara, a preocupação... E aí, o que eu tinha? Eu não tinha experiência, né? E eu tinha na memória aquela... aquela loucura. Aquela loucura. Então, o cara chegava na loja lá, eu já... Cara, eu comecei a levar a mijada da gerente, porque eu bagunçava muito a loja. Ela tava mais preocupada em manter a loja alinhada, só que eu comecei a ter resultado de venda lá. Tanto que quando eu passei o período na loja, depois de um tempo, eu entrei pra academia, eu tava naquela fase que eu expliquei de fazer o enquadramento. E aí a minha chefe, a chefe já queria que eu fosse gerente numa outra unidade, cara. Só que, claro, o salário era baixo, eu queria academia e tal, mas... Na verdade, o que eu tava fazendo ali era só atender bem, segundo aquilo que eu achava que era bem, que era aquilo, né? E lá eles estavam preocupados mais, claro, naquela loja especificamente, mas eu me lembro que a cada 15 dias tinha que contar todo o inventário para saber se estavam todas as peças. É óbvio que isso é importante, né? O controle. Sim. Só que eles tinham... A preocupação era muito mais com isso, né? Se tava faltando uma peça do que se eu tava vendendo, né? Porque, pô, um dia eu caí, olha só, tem a vitrinista, né, que chega lá, pensa lá pra fazer uma vitrine linda, maravilhosa. Um dia o cara queria uma camiseta e no estoque aparecia que tinha uma unidade na loja. E eu não achava. Daí eu, pô, tá no manequim. Falei, cara, só tem no manequim. Ah, pode ser, eu quero. Tirei o manequim, dei pro cara, vendi e tal. Só que aí eu fui lá e botei uma outra camiseta qualquer. Cara, meu Deus, não podia ter vendido a peça assim, cara. Porra. Porque descaracterizou a vitrine. Pode até ser que ela tenha, né? Tem alguma coisa que explique que ela tenha razão. Mas na minha ótica não faz sentido nenhum. Sim. Né? Se o cliente quer aquela peça, ele vai levar. Ele não se importou em pegar uma que já estava no manequim, não estava no saquinho e tal. Então, assim, tem essas coisas. E se também são áreas e áreas, né? Quem montou a vitrine, ela não pensa na venda, ela quer ver um negócio harmônico e bonito. Mas no fundo, mas é pra vender, né? Só que, claro, quando tu não compõe ali, eu entendo, mas, cara, era uma coisa momentânea. Mas era engraçado, assim, que tinha esses... Mas como é que é um perfil, né? O perfil comportamental, tipo, dela, né? Sem dela, dúvida. ela olhava mais a... Tipo, não era... Ela era uma vendedora, mas ela gostava mais dessa parte de montar as coisas e deixar porque tudo... provavelmente ela era mais cobrada, né? Por isso do que... É óbvio que porque a loja vendia bem, então talvez... não precisa, né, vender mais, porque já tá vendendo, então... Isso é um pouco... eu vejo aqui na nossa região isso também muito, tá? Eu tenho essa sensação várias vezes em vários lugares aqui, que parece que o cara tá me fazendo o favor de me atender, cara. Isso me dá como falam aqui, uns 10 tipos de ruim, né? Porque, cara, eu tô fazendo o favor de ir lá gastar o dinheiro do cara. Sim. Eu tenho que ser muito bem tratado. E muitas vezes a gente vê o dono do negócio sendo o principal, não... É que o cara tem muito naquela, tipo assim... Tu tens entre aspas, um problema, o cara vai resolver o teu problema, né? Tipo, nessa questão de venda de produto, tipo, hoje, não é tanto assim, numa roupa, entendeu? É uma necessidade tua, entendeu? Mas ele tem que saber que tu resolve o meu problema, mas outras 800 lojas também podem resolver o meu problema. Falando em roupa mesmo, tá louco, né? O cara que faz isso, ele tá tudo... Porque é a concorrência... Claro, se o cara tem um produto que só ele vende, né? Não, e o cara presta um serviço, por exemplo, e o cara tem um diferencial, sabe? Sim. Eu tenho uma informática, entendeu? Tu gosta do jeito que eu te atendo, né? Tipo, o Fred sempre faz negócio 100% ali e tal. Então tu vai buscar, entendeu? Então, tipo, tem aquela questão de tipo, eu tenho um problema no meu computador,
o Fred vai resolver pra mim, Claro. entendeu? Tem, só que mesmo assim eu vou ter que o mínimo que eu posso fazer é te atender bem, né? Mas querendo ou não, entre aspas, essa questão tens um problema, eu tenho a solução, entendeu? Sim, então- Tu tem que, Fred, vem cá, sabe? Provavelmente tu deu uma boa experiência pra ele, mas não quer dizer que vai ser pra sempre. É. Então, se tu vacilar com ele, ele vai achar outra pessoa. Claro, cara, e assim, essa visão às vezes falta muito, cara. Falta. E. Cara, o nome já diz, eu presto um serviço, cara. O serviço é servir, cara. Eu tenho que. É servir. Sim. E às vezes a gente vê o contrário. Aham. O ambiente, em vez de ser favorável, o ambiente hostil pro cara comprar. Parece que o cara tá ali. Sim. Tá bom, vou te vender aqui o negócio. Tá? Eu vou te fazer isso. Vou te fazer, eu vou te Sim. vender. Cara, isso é horrível, cara. Uhum. Horrível. Então isso é uma das coisas que infelizmente acontece, mas é mais por falta de... às vezes o cara... não é por mal, assim, mas é a Sim. maneira que ele aprendeu e tal. Sim, é o jeito, né? O cara tem... O cara monta um negócio, como eu falei, e até trabalhando com a comunicação visual ali. Cara, eu já cansei, pode parecer... vocês vão achar que é mentira, mas já não... nenhuma nem duas, algumas vezes, de chegar num lugar, eu vou abrir aqui uma loja. Loja de quê? Loja de roupa. Preciso de uma placa aqui, como é que é o nome? O nome é... Xande Modas, por exemplo. Tá, mas como é que vai ser a logo e tal? Xande não, Xande Modas. Vai ser... não sei, faz aí, cara. Tá, mas pra quem tu vai vender, teu público, tem uma cor, alguma coisa aí. Faz aí que eu sei que vocês fazem legal e... tu tá entendendo como... Não, O cara tava em casa, provavelmente com a mulher, não, vamos vender roupa, a gente vai pra São Paulo, busca as roupas, pá. Cara... o pessoal não valoriza a identidade visual, a quantidade, vocês veem aqui na região toda, né? O cara abre uma lojinha, passa poucos meses, já tem outro, só muda. Sim. Isso... tipo, não desmerecendo o trabalho de vocês, né? Mas que nem a CDR, ela tá ali pra produzir o material. Sim. Produzir uma placa, produzir um letreiro, vocês vão fazer da melhor forma possível. Mas talvez, não, que eu falei, não desmerecendo. Mas a parte de criação é algo muito mais complexo. Sim. Vocês podem... eu preciso de uma coisa... O cliente não é exigente, o cliente diz assim, tanto faz, entendeu? O cara fica naquela, vou fazer um negócio, sabe, pro cliente vai ficar bom, entendeu? Claro. Mas tipo assim, o cara que quer abrir realmente uma empresa e não busca criar uma, porque querendo ou não, é um negócio caro. Sim. Tu mandar fazer uma identidade visual. Sim. A gente sabe que não é barato, mas tu tem que entender que isso ali é como o pessoal vai enxergar a tua empresa, a primeira, né? Eu costumo dizer, a gente só tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Claro que depois eu consigo, mas, cara, se a primeira impressão não é boa... Talvez ela nem entra na tua loja pra saber se... E hoje, cara, assim... Tu tem um fundo, daí escrito uma letra quadrada normal lá, o nome da loja, não tem nenhum detalhe, não tem nenhum... Na verdade, assim, a gente tenta, e eu sempre que o cliente me dá a abertura, cara... a gente tenta fazer o melhor. Já aconteceu várias vezes também. Tem vários clientes que dão uma... Não, é sério, tu acha melhor assim? Claro. Sim. Mostra pro cara e eu, obrigado, vamos lá e tal. Então, isso também é bacana e acontece muito, mas às vezes dá um pouco de desespero, assim, porque a gente vê que o cara tem vontade, tá com dinheirinho, tá com sangue no olho ali, quer fazer, não falta trabalho e vontade. Uhum. Sim. E é isso que eu vejo aqui. Tem muito aqui, cara. Não dão importância pra essa parte. Getúlio mesmo, a galera guerreira, né, cara? Enchente e tal, limpa e toca o pau e vamos de novo. E enche de lama na loja e limpa e vamos de novo. Cara, é pauleira, né, cara? Foda, E aí, só que às vezes a gente vê o cara tá bem intencionado, mas perde dinheiro e tempo porque não fez um pouquinho... Porque ele não pensou um pouco, esqueceu né? do contexto, esqueceu de planejar um pouquinho. E é o que eu digo, não mas agora eu preciso fazer uma consultoria com não sei... Não, cara, é só um pouquinho, é o feijão com arroz básico, bem feitinho. Meu Deus, hoje o feijão com arroz bem feitinho tá explodindo, cara. Vou dar uma farofa, né? Eu costumo dizer que os clichês estão sendo verdade. deixados de lado e devem ser... O óbvio tem que ser dito, cara. Sim. O clichê tem que ser dito e falado e ser executado. Às vezes a galera tá esquecendo, mas isso é óbvio. Não, cara, é óbvio, então... mas esse óbvio tá tem que faltando. mostrar. Tem que mostrar, cara. Então, assim... E existe essa demanda aqui, existe essa
essa necessidade, o empreendedor aqui precisa disso, quer isso e às vezes ele não sabe. Então estamos tentando também ajudar nessa parte aí. Tá sendo interessante. É isso aí. Chega, né? Senão rendeu, né? Chega, senão a gente vai até... Acho que nós vamos bater o recorde. Eu acho que esse vai ser o programa mais longo, né? Meu Deus do céu, cara. Já vão fazer uma piada desgraçada comigo. Né? O cara fala mais que a boca aqui, cara. Pelo amor de Deus. A gente queria agradecer, né? Por ter cedido teu tempo ali, ter vindo também compartilhar a tua história, a tua experiência e contar um pouco ali do teu empreendimento, né? O pessoal, pro pessoal daqui agora conhecer, né? Pronto, agora já vou falar, quer me conhecer? O que tu faz? Vai lá no Mente Sortuda. Tira 2 horas. Isso. Pega, assiste, ele tira 2 horas do teu tempo aí. Final de semana, pipoquinha e tal. Mas é isso aí, rapaz, olha, eu que agradeço. Pra mim é uma oportunidade. Vocês viram que eu tô à vontade aqui. Com certeza. Vocês me deixaram muito à vontade. Parabéns pela iniciativa. Eu sou um entusiasta do formato. Foi muito bacana vocês terem criado e trazido essa ideia aqui para nossa região. Tem muita história. Eu sou, meu Deus, uma formiguinha. Tem um monte de tubarão aí, um monte de história forte aí que vai motivar e vai entusiasmar muitas pessoas. Então continuem, contem comigo, porque vocês precisarem. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sem palavras. E é isso aí. Top. É recíproco, então. Com certeza. Mais uma vez, Fernando, obrigado ali, né? Pessoal que assistiu. Tamo junto aí. Valeu! Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.